O que é ter intimidade com Deus? Vamos fazer uma comparação com pessoas. Quando você tem uma grande intimidade com alguém, é a pessoa que você mais conversa, é a pessoa que você conta segredos, que você se abre. Você fala, ela te responde, ela fala, você responde. E você tem intimidade. E como tem intimidade com Deus? Muitos crentes acham que ter intimidade com Deus é ter um dom de revelação, que Deus revela o profundo e escondido. Até pensamento. Eu conheço pessoas que têm um dom assim, que Deus revela até o que você pensa. Isso é dom. Isso não significa que aquela pessoa é íntima de Deus porque Deus lhe revela tais coisas. No passado, os profetas eram pessoas bem íntimas de Deus. Hoje, o dom de profecia é outra coisa, é bem diferente do chamado profético do passado, que durou até João. Hoje tem muitos profetas no seio da igreja que Deus lhe dá o dom. Mas lembra o que Jesus falou em Mateus 7:21? Nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus falou. Muitos naquele dia me dirão, em teu nome eu profetizei. Então foram profetas na terra. E o que Jesus vai dizer? Nunca vos conheci. Ou seja, nunca tu teve intimidade comigo, embora tivesse um dom tão profundo. Mas o que é ter intimidade com Deus? Tem crente que quer ter intimidade com Deus e não ora. Por quê? Intimidade a gente conversa, não é isso? Então, a única maneira que eu tenho de falar com Deus é orando. E qual é a única maneira a mais corrente maneira, né? De ouvir Deus falar conosco. Deus usa profeta, Deus até enviou anjos para falar com seus servos, envia hoje se for necessário, mas qual a maneira mais habitual de Deus falar com o seu povo? Através da sua palavra. Não existe intimidade com Deus sem uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Mas não apenas meditar no que a Bíblia diz, obedecer, porque quem é íntimo de Deus o obedece. Não tem como ser íntimo de Deus sem obediência. Às vezes, as provações nos tornam íntimos de Deus. Lembra de Jó? Jó, capítulo 42, versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Depois de todo o sofrimento que Jó passou, ele está dizendo para mim e para você, antes de eu passar o que eu passei, eu conhecia Deus de ouvir, mas agora eu conheço Deus de ver, meus olhos o veem. Ou seja, você conhece o presbítero Cláudio? Eu já ouvi dizer, já vi uns vídeos dele aí na internet. Essa pessoa não me conhece. Presbítero Cláudio é meu amigo, estou sempre na casa dele. É uma pessoa que tem intimidade comigo. Então era isso que Jó estava falando. Então as provações, elas nos aproximam de Deus quando nós realmente nos sujeitamos à sua vontade. Por isso Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí Pedro diz, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, oração, meditação na palavra e obediência. Essa é a fórmula do sucesso para se ter intimidade com Deus. Um dom. Tem homens que têm intimidade com Deus e também tem o dom da profecia, da revelação. Mas não é pelo dom a característica da intimidade dele com Deus. É pela obediência e pela vida de consagração que ele leva diante do altar do Senhor. Então busque ter intimidade com Deus, porque Deus ele tem prazer em se revelar. Existe um salmo que o salmista diz, se não me falha a memória, no Salmo 18, que o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus tem prazer em se revelar para o seu povo. O problema é que muitos não querem desfrutar de uma intimidade com Deus, porque isso requer tempo, dedicação. Então, aplique a tua vida a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deus te abençoe, curta, comente, compartilhe. Até a próxima em nome de Jesus.